Olá, galerinha do sexto ano. Em nossa última aula, nós finalizamos o tema sobre Grécia Antiga. E uma das fases finais da Grécia Antiga é denominado o período helenístico. O período helenístico é a fase de decadência das cidades-estado gregas e uma das razões é a invasão do Império Macedônio. Hoje, na nossa aula, nós vamos conhecer um pouco da história do Império Macedônio. Então, vamos lá, galerinha, para a nossa aula de hoje. Os macedônios, eles viviam em uma região ao norte da Grécia e eles praticavam a agricultura e o pastoreio. Eles se consideravam gregos, mas os gregos os consideravam estrangeiros. Apesar de que os macedônicos, eles falavam a língua grega e praticavam os mesmos costumes. Atualmente, o reino da Macedônia faz parte da Grécia. Observem no mapa da Grécia atual que, de acordo com a legenda, na região aí, com o número 3 e 13, nós temos a Macedônia Central e a Macedônia Ocidental. Politicamente, a Macedônia ela estava unificada sob o comando de um rei e tendo a cidade de Pela como capital. Os reis macedônios, eles diziam ser descendentes dos deuses gregos. E as famílias nobres, as famílias mais ricas da Macedônia, mandavam seus filhos para serem educados na Grécia, em razão da proximidade geográfica. Hoje nós vamos destacar o reinado de Filipe II. Filipe II ele se tornou rei aos 23 anos. E como governante da Macedônia, ele vai modernizar a região, ele vai construir estradas, ele vai construir fortalezas e ele vai incentivar o comércio. Também vai organizar um poderoso exército que vai ser dado por seu filho Alexandre. Ele tinha uma ambição, Felipe II tinha uma ambição de conquistar a Grécia e o Império Persa. E aí, para conquistar a Península Balcânica, ele vai se aproveitar da Guerra do Peloponeso. Nós vimos isso na aula anterior. E aí, em 338, as tropas macedônicas eles derrotam, né, os exércitos de duas cidades-estado gregas, que é a cidade de Atenas e Tebas, cidades importantes, na chamada Batalha de Queroneia. Ao derrotar as cidades, Filipe II organizou as cidades-estados sob seu comando e funda a Liga de Corinto. A Liga de Corinto tinha o objetivo de manter a Grécia unida. 2 anos depois, Filipe II acaba sendo assassinado por um guarda por um oficial de sua guarda pessoal, certo? E aí, seu filho Alexandre, com quase 20 anos de idade, ele herda o trono e o sonho de seu pai, que é o sonho de conquistar a Ásia. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o Império de Alexandre, o Império Macedônico. Alexandre nasceu na capital, em Pela, na Macedônia, e desde criança ele se destacou. Ele se destacou em todos os jogos e como um grande cavaleiro. Por seus atos de bravura, de coragem, de agilidade, o povo via Alexandre como filho de Zeus. Zeus é um deus grego, né? E sua mãe, Olímpia, afirmava que ele fora gerado por Aquiles. Falamos também, Aquiles faz parte até da história da mitologia grega. Alexandre ele foi aluno do famoso filósofo grego Aristóteles, e foi com Aristóteles que ele aprendeu a gostar da mitologia, da poesia e da filosofia. Então, ele passou a ter o gosto pelo estudo da mitologia, da filosofia e da poesia a partir do momento em que ele começa a estudar com Aristóteles. E aí, com a morte de seu pai, do Filipe II, o Império Macedônico vai passar por uma fase de instabilidade econômica. E algumas cidades gregas aproveitam esse momento e se revoltam, tentando desfazer a Liga de Corinto. Então, vocês lembram que a Liga de Corinto tinha o objetivo de manter as cidades-estado gregas unidas. E aí, Tebas, que foi uma das cidades invadidas pelo Império Macedônico, foi a líder na revolta, né? Ela liderou essa revolta, mas Alexandre tomou logo uma posição e
arrasou a cidade, destruiu a cidade de Tebas e só poupou a casa de um poeta, o poeta chamado Píndaro, pois ele era um dos mais importantes da história e da literatura na época. Então, ele poupou a casa desse poeta. Isso tem uma influência, né, de seu gosto também pela poesia, pelo conhecimento da filosofia, da literatura. Então, ele decidiu poupar a casa do poeta. E aí as demais cidades-estado gregas acabaram se rendendo ao jovem Alexandre, né? Com exceção de Esparta. Esparta não se rendeu, e inclusive Esparta também se recusou a participar da Liga de Corinto. E aí, desde então, desde esse momento, Alexandre ele tinha um outro objetivo, que era conquistar o sonho de seu pai, e o sonho de seu pai era invadir a Pérsia. O Império Persa, nesse momento da história, está sendo governado por Dário III. Dário III tem uma extrema confiança na superioridade numérica de seu exército para enfrentar Alexandre. E os dois exércitos se enfrentam, se confrontam às margens do rio Granico. E aí Alexandre acaba fazendo um ataque surpresa contra os persas, e isso vai garantir a vitória do Império Macedônico, a vitória do exército de Alexandre. E o rei persa acaba abandonando seu exército e sua família. Ele foge e abandona o exército e a família. E a família dele acaba sendo capturada em 333 a.C. Quando Alexandre sabe da captura da família do rei Dário, Alexandre decide acolher a esposa e as duas filhas de Dário III em seu acampamento pessoal. Então, ele traz as duas mulheres para seu acampamento e ordena que elas tenham o mesmo tratamento de luxo a que estavam acostumadas. Olha que, né, que coisa mais estranha, mas realmente ele poupou a família de Dário III e ainda exigiu que elas tivessem, mesmo num acampamento ali, tivessem o mesmo tratamento luxuoso que recebiam em seu palácio, né? Então, aqui a gente tem uma representação da Batalha de Granico, que é a luta entre o Império Persa e o Império Macedônico, né, as margens do rio Granico. E essa representação aí é do século XVIII. Aqui vocês poderão ter uma ideia das conquistas de Alexandre. Então, você consegue visualizar aqui, ó, a Macedônia original, um território até pequeno, a capital aqui, Pela, e toda essa região é o Império de Alexandre em sua máxima extensão. Então, nós temos o Império de Alexandre no tamanho, né, de sua máxima extensão, quando ele conseguiu o máximo, né, que naquele momento ele ambicionava, inclusive conquistar a Pérsia. E aí, por terra e por mar, o Império Persa diminui, né, e passa para as mãos de Alexandre. E aí ele expulsou os persas do mar Mediterrâneo, controlou o tráfego marítimo de Chipre e Tiro, que eram cidades persas. E aí ele anexou Damasco e Jerusalém e chegou, né, a sua conquista chegou até o Egito. Lá no Egito ele vai fundar a cidade de Alexandria, que essa cidade se tornou o principal foco de irradiação da cultura helenística da antiguidade. Entre 336 a.C. e 323, Alexandre conquistou o território que abrangia terras no Ocidente e no Oriente, e ele formou o maior império da história até então. Até aquele momento, não tínhamos um império tão extenso, tão grande, tá? Foi o maior império até aquele momento histórico. E aí vem a administração desse território gigantesco. Como que se deu? Então, a administração desse gigantesco império foi realizada por meio de alianças com as lideranças políticas locais. Então, ele procurava as lideranças políticas locais e fazia aí uma aliança, né? E aí Alexandre vai permitir que algumas instituições continuem, ele vai permitir que as pessoas continuem praticando a sua religião, os costumes locais,
Então, ele não vai interferir, né, nem nos costumes, nem na religião. Pelo contrário, ele vai permitir. E aí ele vai também incorporar seu exército forças da cavalaria persa e permite que os soldados, né, persas recebam instruções militares macedônicas. Mas ele não teve tempo para montar um governo estável. Então, aqui nós temos uma representação de Alexandre o Grande chegando à Babilônia. Vejam aí também a obra do século XVIII. Então, quando ele chegou à Babilônia, em 323, em junho, uma febre o atacou e ele acabou falecendo semanas antes de completar 33 anos de idade. Então, Alexandre, diante de todas essas conquistas, né, antes de fazer aí 33 anos, ele falece. E aí, o que vai acontecer com esse império tão grande, gente? Ele vai se fragmentar, ele vai se dividir, porque esse império passa a ser disputado por seus generais do exército, e ele se fragmenta em 3 grandes reinos. O Egito vai ficar com Ptolomeu, a Macedônia com Antígono e a Ásia com Seleuco. Esses reinos ainda se desmembraram em outros reinos menores. E aí, gente, enquanto esses generais estavam disputando a herança de Alexandre, todo esse vasto território, eles foram enfraquecendo. E uma nova potência estava se formando, que era ali na Península Itálica. Quem era essa nova potência? Era Roma, que acabou por se tornar a nova senhora do mundo e dona de um território ainda maior que o de Alexandre. Então, nós temos aí Alexandre com um vasto território, mas Roma consegue superar após Alexandre, tendo um território mais extenso que o do Império Macedônio. E agora nós vamos falar de cultura helenística. Professora, você falou aí de período helenístico, de cultura helenística, mas eu não entendi muito bem o que é. Vamos falar o que é essa cultura helenística agora, tá? Então, gente, a conquista do Império Persa vai trazer muitas transformações. Então, o comércio entre o Oriente e o Ocidente vai se tornar muito comum. E o ouro persa também vai estimular o comércio internacional. E outro ponto interessante é que eles vão ter uma moeda uniforme. Essa moeda uniforme, em todo aquele vasto território, vai derrubar as antigas barreiras econômicas, né? Quando em cada território você tem uma moeda diferente, agora com uma moeda uniforme, essas barreiras econômicas são derrubadas. E aí, relações sociais e culturais entre o Oriente e o Ocidente também se estreitam. Então, você vai ter aí a cultura oriental e cultura ocidental se misturando, né? Elas se estreitam. E como isso vai acontecer? Essas relações sociais vão se estreitar por meio de casamentos entre povos diferentes, que inclusive esses casamentos eram incentivados por Alexandre. Assim, os costumes orientais vão ser adotados no Ocidente e vice-versa. Mas qual é o grande legado de Alexandre? O que ele deixou para a humanidade? O seu grande legado foi a cultura helenística. Agora nós vamos entender o que é a cultura helenística. Eu já falei, eu já dei pistas, mas aí nós temos a cultura helenística, ela surge da fusão da cultura grega com as culturas orientais. Então, o que seria essa mistura, essa fusão? Então, quando se fala de fusão, de mistura da cultura grega com a cultura oriental, nós temos a cultura helenística. Entenderam agora? Alexandre vai fundar centros de estudos gregos. Esses centros eram influenciados pelas culturas orientais e deram origem aos centros helenísticos, né? E imortalizaram a cultura que Alexandre tanto admirava. Um dos principais polos de difusão da cultura helenística foi Alexandria, lá no Egito. O marco dessa cidade é o Farol de Alexandria, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Construído ainda no reino de Ptolomeu I e Ptolomeu II, que são sucessores de Alexandre, e provavelmente teria sido finalizado em 280 a.C. E se localizava em frente à cidade, na ilha de Faros ou Farol. Então, aí, a cidade, uma representação da cidade
antiga de Alexandria, lá no Egito, uma obra de Ruggero Giovannini. E nas ciências, o que nós vamos falar das ciências? No campo científico, o campo científico foi o que apresentou o maior desenvolvimento nesse período. Então, vamos aqui listar alguns nomes que se destacaram nesse período aí, no Império Macedônico. Nós vamos ter Aristarco. Aristarco, ele vai formular os princípios da teoria heliocêntrica. Então, a teoria heliocêntrica dizia que o Sol estava no centro do universo. E a gente sabe que realmente essa teoria foi confirmada, né, gente? Muito tempo depois, mas essa teoria sim foi confirmada. O Sol estava no centro. E aí vem Hiparco, que elaborou um mapa celeste e calculou, olha só, Hiparco calculou a distância entre a Terra e a Lua, naquela época, tá? Determinou as longitudes de diversos lugares mediante a observação do eclipse solar. Cláudio Ptolomeu, outro destaque das ciências no Império Macedônico, conhecido apenas por Ptolomeu, ele desenvolveu a teoria geocêntrica, que a Terra, né, na teoria geocêntrica, estaria no centro do universo. Quem adotou essa teoria foi a Igreja Católica durante a Idade Média. Então, a Igreja Católica dizia que quem estava no centro do universo era a Terra. Então, essa era uma teoria de Ptolomeu. Nós temos também Eratóstenes. Ele fixou o valor do grau e calculou a medida de circunferência da Terra. Então, ele calculou como se ele colocasse uma fita ao redor da Terra e calculou essa circunferência, né? Então, ele calculou e também fixou o valor em grau. Euclides ele lançou as bases da geometria plana em uma obra chamada Elementos. Arquimedes, ele estabeleceu a lei de flutuação dos corpos e descobriu os princípios básicos da alavanca e da roldana. Essas descobertas abriram caminho para a invenção de novas armas. E nas artes, o que nós vamos destacar no Império Macedônico? Destacaram-se as esculturas, que se tornaram as mais realistas possíveis. Então, as esculturas, elas exprimiam violência, expressavam dor, sensualidade, e o que se percebe é que essas esculturas davam lugar à exploração das emoções. Então, você vai ter esculturas aí que exploram essa lado emocional, né, nas esculturas, tá? A dor, a sensualidade, a violência, então vão aparecer nas artes por meio das esculturas. Algumas obras-primas desse período são Vênus de Milo, Vitória de Samotrácia, Apolo, Belvedere e La Conte. Aqui nós temos a estátua de mármore, né, que representa o deus grego Apolo, e é uma das obras-primas aí que são destaque, tá? E nós vamos falar aí a projeção da cultura grega no Oriente. O interessante é que a cultura grega vai se expandir para o Oriente. Como é que ela se projeta, né? Como é que ela se expande para o Oriente? Então, as novas cidades do mundo helenístico, que a gente sabe que é a fusão da cultura grega com a cultura do Oriente, essas novas cidades do mundo helenístico eram gregas na arquitetura, na escultura, na língua e nas leis, entre outros, tá? Do Egito à Índia, onde foi fundado o Império Seleucida, encontram-se fragmentos da Grécia, do Afeganistão e de Gandhara. Então, você vai ter fragmentos da Grécia até no Afeganistão. Em Ai-Khanon, lá no Afeganistão, foi um local que abrigou um grande centro helenístico. Naquela região, você vai ter um centro helenístico, né, que eram centros de estudos gregos, mas acabavam sendo influenciados pela cultura oriental. E aí, por ser longínqua, ela foi classificada pelos arqueólogos como miragem grego-bactriana. Lá em Gandhara, o reino indiano antigo,
que atualmente abrange regiões do Paquistão e do Afeganistão, também encontraram-se vestígios da influência de Alexandre na Índia Antiga. Então, veja quanto território, né, foi tomado ali por Alexandre. Então, até na Índia serão encontrados vestígios da influência de Alexandre. Aqui nós temos a representação da cabeça de Buda, produzida em Gandhara, e ela é uma adaptação da representação da cabeça do deus grego Apolo, e encimada por uma protuberância que contém tradicionalmente o cérebro especial de que Buda era dotado. Era alguém especial, né? Então, galerinha, é isso. Nós falamos um pouco sobre o Império Macedônico hoje, entendendo que o grande legado desse império, o grande legado de Alexandre, foi a cultura helenística, quando ele deixou aí a cultura grega se espalhar pelo Oriente, e ao mesmo tempo nós vamos ter uma fusão, uma mistura da cultura grega com a cultura oriental. Nós vamos ter aí esse período conhecido como período helenístico ou cultura helenística. Tá certo, galerinha? Qualquer dúvida, estamos por aqui. Agradeço a participação de vocês em nossa aula. Vamos para as atividades, bons estudos e aguardo lá. Um beijo, galerinha.